Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma provável grande alta que pode acontecer nas ações da Petrobras essa semana em decorrência aí ao que tem acontecido com Estados Unidos e Irã. Tecnicamente, pessoal, isso aqui está repercutindo forte na mídia e no mercado financeiro. Não tem como ignorar. O Brent, o petróleo, pode abrir sim uma alta bem expressiva na segunda-feira. Por quê? E não estou fazendo alarde, tá? Isso aqui é baseado por dados, justamente porque o Estreito de Hormuz foi fechado. E para quem não sabe, o Estreito de Hormuz ele corresponde aí por mais de 20% de todo o estoque global de petróleo. Acaba tendo um transporte muito grande de petróleo nessa região. Isso aqui pode impactar as petrolíferas de maneira positiva no curto prazo, porque com uma alta no preço do Brent, consequentemente faz com que as petrolíferas acabam sendo beneficiadas com maior margem e maior rentabilidade no longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais efeitos que poderiam acontecer. E um efeito dominó que poderia se estender em outras commodities. O Brasil poderia engatar um novo boom de commodities se esse cenário aqui acabar se escalando. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês terem essas informações de qualidade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras hoje representa 7% da carteira do canal. E se essa alta acontecer de fato, ela pode chegar a representar até mais, até chegar aí perto da BR Partners, se essa alta expressiva acontecer nas ações da empresa. Eu particularmente queria que não acontecesse, mas pessoal, infelizmente, tá? Se esse cenário aqui do Irã e dos Estados Unidos se escalar e o Brent se valorizar forte, a probabilidade da Petro subir acaba sendo bastante expressiva, lembrando que nada se trata de recomendação. Antes da gente prosseguir com essas notícias, a gente sabe que a Petrobras, mais de 70% da receita dela está meio que atrelada ao barril do petróleo, então não tem jeito, pessoal. Se há uma alta do Brent, a Petro tende a ser beneficiada, e se há uma queda, a Petro tende a ser prejudicada. E tecnicamente esse cenário veio a tudo aí se valorizar forte no sábado, tá? A gente sabe que essa questão de Estados Unidos, Israel e Irã já não é de hoje, tá? Já teve ali guerra, meio que uma semi-guerra ali, né? Para junho de 2025 com Israel e Irã. Os Estados Unidos estavam ali meio que por fora, né? Apenas ali fazendo umas ameaças, um pouco mais ali de lado. Porém, agora, aparentemente, há uma escalada mais forte de tensão envolvendo os Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos tem um poder bélico gigantesco, né? É o principal país do planeta aí com o maior poder armamentista. Tem muita arma, pessoal. De fato, os Estados Unidos é muito poderoso. Então, isso aqui tende a trazer temor nos mercados globais. E a gente percebe que a volatilidade no mercado internacional de petróleo não tende como a ser ignorada, porque, consequentemente, uma escalada disso e o Irã, que acaba sendo aí um grande ponto de passagem de petróleo, pode fazer com que o Brent suba de 5 a 8%. Isso aqui não sou eu que estou prevendo não, tá? É o próprio mercado, porque ele acaba sendo o principal índice de referência no mercado de commodities. E a gente percebe aqui, ó, que até a própria notícia fala que o Estreito de Hormuz e o corredor marítimo estratégico, que onde trafega mais de 20% de todo o petróleo mundial, consumido globalmente, de 20 a 22 milhões de barris por dia. De fato, isso aqui tende a ser catastrófico? Tende a ser. Claro, pode gerar pressão no Ibovespa, investidores com medo, questões geopolíticas, mas quando a gente olha para a empresa ali de petróleo, empresas de commodities, elas podem ser beneficiadas com muita força, porque a Petrobras, ela depende do preço do barril. Se o preço do barril sobra, a empresa aí já tem uma produção gigantesca, ela consegue ter um lucro extremamente expressivo sobre esse novo preço. E aqui apenas projetando, ó, hoje a Petro tem um EBITDA, com o petróleo rondando em 60 a 70 dólares, de 200 bilhões no ano. Se o petróleo ir para 100 dólares, ela pode ter um EBITDA facinho, tá? Facinho, 300 bilhões de reais por ano. Hoje a empresa poderia estar avaliada, poderia estar muito barata, pessoal, já com preço aí de petróleo praticado acima de 70 dólares, porque ela poderia estar valendo o EBITDA de 2,8 vezes, quer dizer que Petro poderia estar muito descontada. E para ela atingir
a sua média de EV sobre EBITDA em um mercado mais favorável para o ciclo de commodities, a ação poderia subir aí para os seus 2 trilhões de valor de mercado, tá? Muitos podem achar irreal, mas isso aqui não é nada irreal, porque representaria uma cotação de R$ 160. Pablo, é possível? Claro que é, tá? Se a gente engatar um ciclo de alta de commodities forte, Petro sim pode se valorizar com muita força. E R$ 60, se a ação chegasse a R$ 60 hoje, ela ainda valeria aí na bolsa pelo menos os seus 700 bi de valor de mercado, que não seria nada irreal ver Petro negociando nestes níveis, tá? Dado aí de que a empresa é cíclica e pode sim oscilar a uma velocidade bem expressiva com relação à commodity. Agora, para dividendo, se esse cenário se perpetuar de alta no preço do barril, a Petro pode pagar o dobro de proventos, porque ela já vai ter mais caixa disponível, vai conseguir expandir as suas margens. Então, de fato, se você tem petrolíferas na carteira, por mais que esse cenário não seja favorável para o mundo todo, né, que envolve vidas e tudo mais, mesmo assim o investidor se beneficia sim para quem tem ações de petrolíferas. E eu já falei em um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, tá lá no final do vídeo, sobre o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, pessoal, também é uma empresa que poderia se beneficiar forte desse cenário de escalada de tensão no Oriente Médio dos Estados Unidos e o Irã. Pablo, como assim? Mas banco nos prejudica? Bom, se prejudica, só que não necessariamente. Por quê? Porque o Banco do Brasil, pessoal, ele é um banco cíclico, muito voltado ao agronegócio. E, consequentemente, o Brent, ele acaba servindo como uma base para o agronegócio. Porque quando o Brent se valoriza, né, a gente tem aí um encarecimento nos preços do fertilizante. Então, os fertilizantes ficam mais caros, consequentemente aí, pessoal, né, isso faz com que o agronegócio acabe se valorizando a uma velocidade bem expressiva. Então o agro aí crescendo forte, milho, soja disparando, porque é usada para biodiesel, acaba sendo um derivado do petróleo. Consequentemente, a gente pode observar um cenário muito parecido com o ano de 2022, onde o Banco do Brasil acabou se beneficiando forte daquela crise que a gente teve da Rússia com a Ucrânia. Então, é ignorado, ele pode demorar um pouco mais para se beneficiar do que a Petrobras. A Petrobras sofreu um benefício de curto prazo, mas se esse cenário se escalar, a gente não quer que isso aconteça, né, pessoal, óbvio, mas se esse cenário se escalar, e o Banco do Brasil poderia surfar assim um boom, porque nesse ano a gente já vai ter queda na taxa Selic, tá? Isso aqui já vai fazer com que o Banco do Brasil tenha uma recuperação no lucro. Porém, se o agro voltar a reagir, o preço da soja subir, o preço do milho subir, vai fazer com que o Banco do Brasil reduza a inadimplência no crédito agrícola e, consequentemente, consiga voltar a ter um patamar de lucratividade mais elevado, com isso repassar um provento maior e ter um potencial de valorização na ação muito expressivo. Só para vocês terem uma ideia, se o Banco do Brasil recuperar aquele patamar antigo de rentabilidade, hoje ele poderia estar custando 4 vezes o seu lucro, poderia estar muito barato, tá? Trazendo aí um re-rating bem poderoso. Fora que quando a gente coloca pelo preço justo do Benjamin Graham, o Banco do Brasil hoje estaria valendo, no seu preço justo, R$ 61 por ação. Se nós dividirmos aqui, ó, R$ 61 dividido por 27, você tem aí um potencial de alta nas ações de 128%, pessoal. De fato, é uma alta bem expressiva, tá? E, consequentemente, o Banco do Brasil se valorizando nesse nível, eu acho que pode aí dobrar o capital do pequeno investidor, fora também de que o provento dobra. Então, a gente observa o caráter cíclico do Banco do Brasil junto com a Petrobras. E por mais que muitos ignorem, as duas andam juntas, tá? Quando a Petrobras está indo bem, muito provavelmente o Banco do Brasil também vai estar indo bem. São raros os cenários que as duas não andam de lado, porque com o Brent mais caro, naturalmente o preço da soja e do milho também vão subir, tá? Que, como eu falei, são usados para biodiesel, para ali fertilizantes. Então o Banco do Brasil também se beneficia. Quais outras ações, Pablo, do agro pode se beneficiar? SLC Agrícola, Boa Safra, pode uma PetroRio da vida também se beneficiar, porque necessita de um preço de barril praticado e um nível mais elevado. Então, assim, nesses momentos de crise, de aumento de commodities, para o pessoal que tem uma carteira muito voltada para empresas cíclicas, que é o meu caso, por exemplo, né? Se eu fizer uma soma aqui, ó, da carteira do canal, vocês podem observar 45% em Banco do Brasil, 7% em Petrobras e indiretamente eu também tenho o BB Seguridade, que também se beneficia de um agro mais pujante. Tecnicamente, 58% somado aqui com Vale, ó, que também 2,67%, Pelota de Minério de Ferro, 61% da carteira está em ações cíclicas, tá? Então, consequentemente, aí, quando há esse cenário de boom, a carteira pode se multiplicar em muitas vezes. Agora, a parte previsível está no Itaú, BR Partners. São as únicas empresas aqui da carteira que são bem previsíveis e não tende a trazer uma oscilação tão grande. Mas, de fato, a porcentagem cíclica é maior, então, quando há um mercado de alta, a carteira do canal
pode surfar um boom bastante interessante, tá? Só que aí, Pablo, qual que é a chance desse cenário do Estreito de Hormuz se agravar? Olha, pessoal, chance a gente não tem como prever, a gente pode estimar a probabilidade, tá? No caso aí, qual que é a probabilidade disso continuar, de continuar aí se alastrando, né? No caso, pessoal, a probabilidade é alta, né? Porque agora que os Estados Unidos entrando aí pode complicar bastante coisa. A gente tem visto ataques aí no Irã, Arábia Saudita também se reunindo com os Estados Unidos. Então esse cenário, se perpetuar de fato, pode fazer engatar um novo boom de commodities. Um dia vai passar? É óbvio que passar. E tem que passar, né, pessoal? Nada dura para sempre. E por consequência aí, já neste curto prazo, tendo esse aumento no preço do barril, pode fazer com que várias petrolíferas sejam amplamente beneficiadas, tá? Perceba que a casa reitera aqui uma recomendação de PetroRio. Eu, em particular, prefiro a Petrobras, tá? Por mais que a PetroRio esteja barata também, com potencial de interessante de alta, eu prefiro a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, pessoal, ela tem uma vantagem competitiva mais elevada no que diz respeito ao custo médio por extração. Enquanto a PetroRio tem um custo de extração médio mais elevado, a Petrobras ela consegue ter um custo de extração mais baixo, trazendo aí para nós uma competitividade melhor, fora a dívida mais controlada, fora um market share maior, uma resiliência maior, e nos últimos 10 anos Petro trouxe um retorno excelente, 2.300% de retorno. Então, para o investidor que pega nesse momento de dificuldade, Petrobras, Banco do Brasil, PetroRio, essas empresas mais cíclicas, pode sim ver o seu capital se multiplicando a uma velocidade jamais vista, tá? E agora, para dar aqui um final nesse vídeo, vamos ver como que vai abrir na segunda-feira, né, pessoal? Porque assim, muitos estão falando que o Bovespa vai cair, mas, pessoal, minha opinião particular, pode cair? Pode, mas também pode subir. Por quê? Porque tecnicamente, né, a gente sabe que a Selic vai cair, o fluxo estrangeiro segue entrando forte no Brasil, isso aqui já pode estar em parte precificado. Então não espere que talvez chegue amanhã a cair 15%. Pode acontecer? Pode. Mas assim, a renda variável, isso a gente não tem como prever, tá? A única coisa que você pode controlar é seu caixa, os seus aportes e quais são as ações que você está comprando atualmente. Em particular das cíclicas, eu não sigo comprando nenhuma, porque eu já tenho uma alta exposição. Agora eu tô reforçando minha posição aqui no Itaú e vou seguir comprando algumas outras ações. Quando eu bater a minha meta nessas posições, eu posso voltar a comprar aqui uma Petrobras, só que Petro agora vai se valorizar bem, né? Não sei se eu vou fazer novas compras. Talvez eu compre uma BB Seguridade ou uma Vale, tá? Ainda mais agora que eu vi que a Vale está barata, mesmo R$ 88,00, com essa perspectiva de aumento da produção, redução do custo de pelota de minério de ferro ainda está nas baixas. Então assim, pessoal, a gente vai observando e caçando as oportunidades. De fato, nesse mercado de alta está mais difícil, mas Itaú eu ainda acho que está muito barato, precisa ser mais precificado para justificar todo esse crescimento. Então, no mercado de alta fica difícil de aportar? Fica difícil, porém, tá? Sempre vai ter oportunidade na Bolsa Brasileira, porque acaba sendo um mercado aí bastante volátil. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm ações da Petrobras, Banco do Brasil, PetroRio ou alguma empresa que vai se beneficiar desse cenário caso aconteça uma escalada. Eu, em particular, tenho empresas na carteira que vão se beneficiar. E, logicamente, pessoal, por mais que nós sejamos aí investidores, olhamos para longo prazo, a gente não quer que, de fato, o mundo entre em guerra, né? A gente não quer que, tecnicamente, isso prossiga. Mas você tem que ter uma carteira que se beneficie de todos os cenários. Não tem jeito, tá? Você tem que se proteger. Então, consequentemente, você ter ações que também se beneficiam desse cenário, você acaba se dando muito bem. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!